A filha de um homem rico havia fugido de casa com seu namorado. Anos depois ele teve uma pista dela e foi ao hospital, mas quando chegou lá e a viu ele caiu em lágrimas. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Raquel teve outro pesadelo em que caía de um bondinho. Havia uma cadina estável com uma boca quebrada atrás dela, e ela caiu horrorizada, esperando por sua morte iminente. Justo antes de atingir o sol, o pesadelo terminava como sempre, e a garota acordava suada e com um nó de medo na garganta. Esses pesadelos atormentariam pelo resto da vida? O primeiro pesadelo ocorreu 2 meses atrás, no terceiro dia após o funeral de seus pais. Naquele momento, parecia que ela já tinha superado o pior após a ligação do acampamento de montanhismo, para onde viajaram para realizar o sonho de passar férias nas montanhas juntos. Por quê? Porque ela cresceu enquanto ainda era criança. Seus pais sempre adiavam a tão esperada viagem, pensando que seria melhor ir à praia com a filha. Então, quando Raquel completou 18 anos, eles empacotaram felizes suas malas e foram para um resort nas montanhas, como nos tempos de estudantes. O infeliz bondinho quebrou justamente quando decidiram apreciar a tão esperada beleza de cima. Ou talvez a sábia e idosa Rosa Maria, que morava ao lado, estivesse certa, consolando Raquel no funeral. Não chore, querida. Deus leva a alma no momento certo, quando a alma está mais pura. Assim, era melhor para eles estarem juntos e com alegria em seus corações. Neste mundo, estiveram juntos por algumas décadas, mas no outro mundo, estarão juntos por toda a eternidade. Aparentemente era a hora deles. Melhor rezar por eles. Lágrimas não ajudam muito. Sua oração os ajudará. Raquel rezou como pôde, mas os pesadelos não cessavam, repetindo-se de tempos em tempos com uma precisão monstruosa. Algum tempo depois, Raquel achou uma carteira na entrada de um restaurante, então ela decidiu entrar, pois talvez fosse de alguém que estivesse lá dentro. Então ela se dirigiu a um barman que ficou surpreso com o fato e Raquel perguntou se não poderia ser de alguém ali. Talvez haja um RG dentro dela. O jovem barman olhou surpreso para a visitante e abriu a carteira. Havia uma boa quantia em dinheiro, um cartão bancário e alguns cartões de visita. O barman olhou para o cartão bancário, viu o nome do proprietário estampado e sorriu. Você tem a oportunidade de devolver a carteira ao seu dono. É a carteira do dono do restaurante. O escritório dele fica no andar de cima. O dono era um homem idoso de cabelos escuros com têmporas grisalhas. Ao ver sua carteira, ele ficou surpreso, verificou os bolsos e demonstrou confusão. Que milagre! Nem tive tempo de perceber que tinha perdido minha carteira e ela já voltou para mim. E ainda por cima, nas mãos de uma jovem tão bonita. Precisa agradecer pela sua honestidade. Precisa de alguma coisa. Sua voz soou tão compassiva que Raquel, que recentemente estava em busca de apoio parental, desatou a chorar e contou sua triste história ao estranho de sorriso amável e olhar experiente. Acredito que o destino a trouxe até mim, disse o dono do restaurante, coçando o queixo pensativamente. Seus pais faleceram e minha filha saiu de casa. Vou lhe oferecer um emprego com um bom salário agora. Só temos uma vaga de lavadora de pratos no restaurante, mas a vida é cheia de oportunidades. Comece por essa posição e talvez outra vaga fique disponível. Ofereço minha proteção. Se alguém te ofender, venha direto a mim. Aceite, é uma boa proposta. Sem acreditar em sua sorte, Raquel enxugou as lágrimas e assentiu em vez de responder. Ótimo! Meu nome é Mariano e, como já percebeu, sou o dono deste lugar. A equipe aqui é maravilhosa. Não tolero pessoas ruins. Os clientes variam, mas a maioria é gente boa. Acho que vai gostar daqui. Volte amanhã às 8 horas. Não é o trabalho mais prestigiado, mas é um bom começo. Não se preocupe. Estou acostumada a trabalhar na cozinha.
Recebíamos muitos convidados em casa. Não é novidade para mim lavar uma pilha de pratos, ela sorriu. Raquel caminhava pelo calçadão à noite e o vento morno desarrumava seus cabelos soltos. Ela trabalhava para Mariano há mais de um ano. Ele não mentiu, sua equipe realmente era composta por pessoas incríveis, amigáveis, confiáveis e compassivas. Raquel se esforçou ao máximo e eles retribuíram com amizade e apoio. Ela já tinha concluído a faculdade, mas não queria deixar o restaurante. Além disso, Mariano aumentou seu salário, permitindo que ela começasse a reformar sua antiga casa. O fluxo tranquilo de pensamentos foi interrompido por um sol estranho. Via do lado esquerdo e, no crepúsculo, não estava claro de onde via aquele chiado. Olhando mais de perto, Raquel percebeu que o chiado vinha de um embrulho nos braços de uma jovem a 2 metros de distância, que olhava fixamente para as águas escuras sob a ponte. A postura da mulher denotava tanta tensão e desespero que Raquel ficou assustada, mas não se moveu por medo de desencadear algo na estranha. No entanto, a mulher notou Raquel e desviou o olhar da água. Seus olhos pareciam tão vazios, como os de alguém que já tinha ultrapassado o limite do sofrimento extremo. Raquel queria gritar, não faça isso. Não desista. Mas era tarde demais. O bebê nos braços da mulher passou de um chiado fraco para um choro desesperado, como se percebesse perigo. A jovem mãe se assustou e recuou da beira da ponte, e Raquel finalmente a agarrou pelos ombros. O que você está fazendo? Como pode pensar nisso? Você é tão jovem e tem um bebê. As palavras saíram desconexas. Raquel realmente não sabia o que dizer numa situação dessas. Não sei. Minha comida acabou. Não tenho como alimentar meu bebê. Não tenho onde morar e nem dinheiro. Por que viver assim? A jovem começou a chorar e o coração de Raquel se aliviou um pouco. Se ela estava chorando, isso significava que estava saindo do seu transe. Raquel precisava agir rapidamente. Lembrou-se do envelope na bolsa com o salário e os bônus que Mariano lhe dera naquele dia. Na verdade, ela não deveria receber um bônus, mas diante do seu olhar perplexo, Mariano disfarçou um sorriso e disse, é pela sua formatura. Parabéns. Se seu pai estivesse aqui, ele também a felicitaria. Aceite. É um presente. Mas essa garota precisava desse presente muito mais. Raquel, segurando a mulher pelo braço, disse em uma voz que não aceitava objeções, vamos ao supermercado agora. Lá compraremos comida para você e o bebê. Não tente recusar. Mas a mulher não tinha intenção de recusar. Ela apenas ficou ali, olhando para Raquel com incredulidade, envolvendo o bebê em seu velho suéter. Finalmente, a jovem mãe se moveu e elas foram à mercearia mais próxima. O bebê estava quieto, como se antecipando a próxima refeição. O bônus foi suficiente para comprar tudo. Fórmula, mamadeira, papinhas de frutas e vegetais, fraldas e alguma comida para a mãe exausta. Mas elas precisavam preparar a fórmula, e não era apropriado trocar as roupas do bebê ao ar livre pois estava frio. Então Raquel decidiu levar a jovem mãe para casa. Enquanto preparavam o jantar e alimentavam o pequeno Lucas de 6 meses, as garotas começaram a conversar. Marisa se apresentou e contou sua história comum, mas dolorosa, de um amor lindo que foi abruptamente interrompido por uma gravidez inesperada. Todos os sentimentos esfriaram e as declarações de amor eterno evaporaram. O resultado foi que o pai do bebê pagou o aluguel com 1 ano de antecedência e desapareceu, sem deixar número de telefone. E 3 meses após sua fuga, Lucas nasceu. 1 semana atrás, o período de aluguel terminou e eles tiveram que deixar o quarto. Em sua cidade natal, a casa de seus pais havia sido ocupada por seu irmão mais velho e sua relação com ele estava arruinada há muito tempo. Vagando pela cidade, ela não conseguiu nenhum resultado e, se não fosse pelo milagre inesperado na forma de Raquel, o final dessa história poderia ter sido trágico. Como aquele canalha pode viver com isso?
É uma verdadeira traição deixar a mulher que carrega seu bebê. Raquel se indignou. Ela ainda era muito jovem e não entendia muitas coisas de adulto. Ele sempre dormiu bem, Marisa respondeu tristemente, balançando suavemente Lucas, que dormia depois de uma boa alimentação. Raquel não conseguiu dormir a noite toda, tentando encontrar uma solução, mas não conseguiu pensar em nada adequado. Lucas poderia acabar em um orfanato devido à falta de moradia de sua mãe. Então, de manhã, antes de sair para trabalhar, ela deixou as chaves para Marisa e disse para ela ficar em sua casa por enquanto. No caminho para o restaurante, Raquel pensou em Mariano. Ela protege tanto, deve sentir falta de sua filha. A garota não conhecia os detalhes dessa triste história, mas as pessoas diziam que Mariano não gostava do noivo de sua filha e ela fugiu da casa dos pais com seu amado, desconectando o telefone e não deixando endereço. Segundo rumores, no início Mariano estava furioso e nem tentou encontrar sua filha, que, em sua opinião, desonrou a honra da família. No entanto, os anos passaram, não havia notícias da filha perdida e o pai, superando seu orgulho, finalmente começou a procurá-la. Mas a busca foi infrutífera. Quem sabe, talvez agora ela também não tenha lar e familiares, assim como Marisa. Um pensamento passou pela mente de Raquel. O dia de trabalho passou rápido e à noite a garota correu para o supermercado novamente para agradar seus convidados inesperados. Ao desempacotar as sacolas, Marisa apenas lavou as mãos e começou a preparar a mesa. Quando todos estavam sentados à mesa, ela esfregou as mãos, proferiu um ditado cativante e começou a comer com gosto. Ditado interessante, onde você ouviu isso? Raquel perguntou, observando o apetite voraz de Marisa. Minha falecida amiga costumava dizer isso, respondeu Marisa. Ela repetia todas as vezes que se sentava à mesa. Então, acostumei-me. Digo isso em memória dela. Raquel teve outra noite de insônia, mas dessa vez estava focada em aritmética. As compras no supermercado fizeram perceber que ela não podia alimentar as três. Não havia como economizar na comida, já que Lucas tinha requisitos alimentares rigorosos. Não importa o que, o bebê ainda precisava de fórmula cara, mas ele também já precisava de produtos lácteos e alguma carne para a dieta. Ele não é o culpado por todos os problemas dos adultos e, portanto, não deveria sofrer. Precisa pedir permissão ao Mariano para levar as sobras para casa após os banquetes. Raquel encontrou a única solução adequada. As sobras eram um verdadeiro deleite para muitos trabalhadores do restaurante. As pessoas sempre pediam mais comida do que podiam comer, então muitas vezes sobrava muita comida intocada na mesa. De acordo com as regras do negócio de restaurante, que Mariano sempre seguia, toda essa comida tinha que ser jogada fora junto com a comida não terminada nos pratos. Mas ninguém ousava jogar fora comida fresca e saborosa, então o pessoal do restaurante podia levá-la para casa. Até agora, Raquel tinha vergonha de pegar essa comida, acreditando que era bem remunerada para sobreviver. Mas agora a situação mudou. Agora ela era responsável não apenas por si mesma. Agora ela tinha que viver de acordo com todas as regras deste mundo cruel. O grande banquete estava marcado para a semana seguinte. Raquel hesitou em perguntar a Mariano sobre isso por um longo tempo, mas no último momento, quando ela não podia mais esperar, ela disse, Mariano, nunca pedi algo assim, mas agora há algumas circunstâncias. Posso levar as sobras do banquete de hoje? Realmente preciso delas. O homem levantou levemente a sobrancelha esquerda e disse, claro, pode levar. Você adotou um animal de estimação? Raquel, envergonhada, respondeu, não tenho animais de estimação, mas preciso ajudar algumas pessoas. Você sabe, qualquer comida é boa para uma pessoa com fome. Por alguma razão, Mariano ficou muito pálido e, tentando esconder seu nervosismo em vão, perguntou, espere, de onde você ouviu esse ditado? Eu tenho uma colega de quarto que sempre repete isso antes do jantar. Ela tem um bebê, mas não tem emprego, dinheiro ou lugar para morar.
Aconteceu que elas não tinham para onde ir e meu salário não é suficiente para 3 pessoas. Por isso, pedi as sobras. Mariano, pensativo, respondeu, você pode pegar tanta comida quanto for necessário para ela. Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres. E apressadamente se escondeu atrás da porta de seu escritório. Lá, Mariano pegou uma garrafa de água da geladeira e a esvaziou quase de uma vez, engolindo-a com avidez. Ele tentou freneticamente entender onde a desconhecida colega de quarto de Raquel poderia aprender o ditado de seu melhor amigo, Alexandre, que morreu no fogo de um helicóptero que caiu. Em memória de seu amigo, ele trouxe o ditado da guerra e usou apenas em casa antes do jantar. Sua esposa, Clara, morreu há muito tempo, então as únicas pessoas que conheciam esse ditado eram Mariano e Anita. Ele pensou em sua filha, apertou o dente e de repente espirrou o resto da água no rosto. A ideia obsessiva estava martelando em seu cérebro. Seria apenas uma coincidência? Ou talvez fosse uma mulher que conhecia Anita. Pela primeira vez em muitos anos, ele teve esperança. Ele não podia perder essa chance, não importava o que. Mariano andava nervosamente pelo escritório. Estava dominado por sentimentos conflitantes, a alegria tímida da esperança, o medo frio de que a esperança pudesse ser vã e a impaciência ardente de descobrir tudo. E se não fosse Anita? E se fosse sua filha, como ela o receberia? E o que ele diria a ela? A única coisa clara era que ele tinha que esclarecer a situação e não podia esperar até amanhã. Ele não deveria ir lá sem Raquel, pois poderia assustá-la e estragar tudo. Portanto, Mariano teve que esperar até o fim do banquete. Parecia que o tempo nunca havia passado tão devagar. Os clientes não queriam deixar o restaurante. Eles não precisavam de um karaokê completo. Estavam se divertindo sozinhos. Em qualquer outra ocasião, Mariano teria ficado feliz com o sucesso do banquete, mas agora era tortura. Finalmente, à meia-noite, as pessoas começaram a sair. Mais uma hora e o cansado pessoal também iria para casa. Desesperadamente com medo de que Raquel fosse para casa sem ele, Mariano desceu, entrou em seu carro e esperou, observando implacavelmente todos os que saíam do restaurante. A velha dor, que havia escapado dos cantos mais profundos de sua memória, agora o atormentava com vigor renovado. Por que ele tinha sido tão severo naquela época? Sim, sua filha havia escolhido um noivo terrível. Tais caras arrogantes e preguiçosos não são adequados para uma família. Mas ele poderia evitar tomar decisões precipitadas. Ele poderia encontrar uma solução alternativa. Ah, se Clara estivesse viva! Ela teria encontrado uma saída para a situação. Ela até sabia como acalmar seu marido direto e impetuoso. Agora ele era uma pessoa completamente diferente. Agora ele estava quebrado. Sua amada esposa passou por momentos difíceis com ele, mas ela nunca se enfureceu, nunca gritou, nunca disse uma única palavra dura. Se apenas Anita tivesse sido como Clara. Mas ela era como seu pai, direta, ardente e impulsiva. Absorta em suas memórias, Mariano não percebeu que Raquel já havia saído. Ele percebeu quando sua frágil silhueta começou a desaparecer na escuridão que se adensava, tentando não fazer movimentos bruscos. O pai preocupado ligou o carro e seguiu lentamente a garota. A casa da Raquel não ficava longe do restaurante. Mariano esperou que ela entrasse em casa com as sacolas, hesitou por alguns segundos, mas depois se recompôs, saiu do carro e a seguiu. Calmamente, ele abriu o portão e entrou no pátio. Mas algo estava errado. Raquel tinha jogado as sacolas no chão e estava sentada no alpendre. Seus ombros tremendo não deixavam dúvidas de que a garota estava chorando. Raquel, o que aconteceu? Você está bem? Por que está chorando aqui no alpendre? A voz agitada indicava a confusão de Mariano. Mas a garota não estava preocupada com isso no momento. Eles se foram. Tanto a mãe quanto o bebê,
e eles partiram às pressas. As coisas do bebê estavam espalhadas por todo o chão e ela deixou as chaves na mesa. Não faço ideia do que pode ter acontecido. Talvez eles estivessem com medo de alguém. Não podemos descobrir nada aqui no Pendry. Mariano se recompôs. Vamos entrar e tentar entender o que está acontecendo. Mas, ao entrarem na casa, ainda não conseguiram entender nada. Alguns macacões de bebê largados às pressas, um pacote aberto de fraldas e uma mamadeira de leite. O homem se abaixou para pegar os itens caídos e de repente notou a foto no chão. Uma dor aguda perfurou seu coração, e ele sentiu uma traiçoeira fraqueza nas pernas. Um jovem Mariano olhava para ele da foto, abraçando Clara. Era a melhor foto de seu casamento, e tinha desaparecido da estante no dia em que sua filha fugiu. Não havia dúvidas. Era ela. Depois de todos esses anos. Mas onde ele poderia encontrá-la agora? Por que fatalidades ele estava sofrendo essas circunstâncias? Ele acabará de encontrar sua filha e a perdeu novamente. Seus dedos trêmulos e desobedientes folheavam freneticamente a lista de contatos. Talvez algum amigo tivesse abrigado ela, porque ela tinha medo de voltar para casa com o bebê. Boba garota, mesmo que ela tivesse 10 filhos, ele ficaria feliz em tê-la de volta. Mas para onde ela iria? Não havia muitos amigos da família, especialmente depois de todos esses anos. A busca febril foi interrompida pela voz profissional de uma mulher. Uma vizinha tinha entrado na casa. Raquel, peço desculpas por incomodar você no meio da noite, mas não há razão para se preocupar. Por que você está chorando como se fosse o fim do mundo amanhã? O bebê teve febre e vômitos. Os médicos não diagnosticaram nada perigoso, mas decidiram levá-los ao hospital central, por precaução. Você sabe, o bebê não pode dizer o que mais poderia estar errado. Sua hóspede não tinha telefone, então ela veio até mim e eu imediatamente chamei uma ambulância. Sem ouvir mais a vizinha, Mariano correu para o carro. Raquel, derrubando as sacolas deixadas no Pendry, correu atrás dele. O carro acelerou pela rodovia noturna vazia. A excitação febril não largava Mariano. Será que era verdade? O reencontro tão esperado parecia irreal para ele. Ele esperou por muito tempo e estava exausto para aguentar. A enfermeira na sala de emergência quase se rendeu sem lutar. Era realmente impossível parar o pai que quase alcançava seu objetivo. Quando Mariano conseguiu o número do andar e do quarto, ele correu escada acima com a velocidade de um jovem, pulando os degraus. Raquel, ofegante, tentou acompanhar, mas estava difícil para ela. Finalmente, ele chegou à porta certa. Era um milagre de não ter quebrado a maçaneta com suas mãos fortes. Uma mulher estava deitada na cama, olhando pela janela. Um bebê dormia por perto em um berço. Anita, querida, uma voz cheia de esperança e dor cortou o silêncio do hospital. A mulher se virou e tentou reconhecer quem havia entrado. O fôlego de Mariano parou e suas pernas tremeram traiçoeiramente, forçando-o a agarrar uma cadeira próxima. Você não é Anita, ele falou pesadamente. Onde está Anita? Onde está minha filha? Sim, eu não sou Anita, Marisa respondeu calmamente. Anita era minha melhor amiga. Era. Porque eu era, a voz de Mariano mostrava sua extrema tensão. Você deve ser Mariano, o pai da Anita. Então, sente-se. É uma história longa. Nos conhecemos há 5 anos, logo depois que Anita e Eduardo fugiram de casa. Eduardo tinha seu próprio apartamento em nossa cidade. Eu morava no mesmo prédio, no mesmo andar. Anita e eu nos tornamos amigas instantaneamente. Ela era alegre, amava a vida e era ousada. Eu sempre senti falta dessas qualidades em minha vida. E ao lado dela, essas qualidades surgiam do nada. Podíamos conversar por horas. Ela me entendia mesmo sem palavras.
E eu a entendia também. Quando ela e Eduardo brigavam, ela vinha até mim. Esse rapaz não conseguia se acostumar com a vida adulta e família. Ele conseguia ganhar algum dinheiro e gastar tudo em festas com os amigos em apenas algumas noites. Ele costumava dizer que o dinheiro deve vir facilmente e ir facilmente. Anita ficava irritada e ele se ajoelhava diante dela, cobrindo-a de elogios. Claro, ela o perdoava na hora, incapaz de resistir aos encantos do sedutor. Ainda assim, ela percebeu que não podiam viver assim para sempre. Logo, começaram a discutir muito mais. Anita tinha uma natureza forte e nunca abandonava suas opiniões. Eduardo gritava e saía com os amigos, e Anita vinha até mim. Ela se arrependeu de ter fugido de casa, mas seu orgulho não a deixava voltar. Ela sempre me falava sobre você e sobre a mãe dela, sobre sua família forte e feliz. Então, Eduardo planejou algo. Ele não ganhava tanto quanto gastava. Um dia, ele disse a Anita que ia fazer uma viagem de negócios, fez as malas e saiu. Mas eu não acreditei nele. Ele frequentemente conversava com uma mulher ao telefone. E, pelo que pude entender das conversas, parecia que essa mulher era muito rica. Aparentemente, ele foi atrás dessa mulher. Ela tinha dinheiro e Eduardo sabia como organizar uma vida feliz e divertida. Provavelmente, a única coisa que ele sabia fazer bem. Depois que ele partiu, Anita percebeu que estava grávida, mas nem pôde contar a ele. Ele não disse para onde estava indo e não respondia às chamadas e mensagens. Anita percebeu que ele tinha abandonado, mas ela não deixou a cidade, na esperança de que ele voltasse. Mas ele nunca voltou. Eduardo ainda não sabe que tem um filho, aliás. Anita deu ao filho o nome de um de seus amigos. Depois que Lucas nasceu, ela finalmente decidiu voltar para casa. Mas o destino tinha outros planos. Houve um incêndio em nosso prédio. A fiação elétrica já deveria ter sido substituída há muito tempo. Mas, como sempre, adiaram até o último minuto. Então, o incêndio começou. Eu estava no trabalho e, quando voltei para casa, vi fumaça preta saindo da nossa janela. Corri para ver o que estava acontecendo, mas nem consegui entrar no apartamento. Tudo estava pegando fogo. Anita e outras pessoas morreram. Mas o pequeno Lucas foi salvo. Aparentemente, quando o incêndio começou, Anita colocou o carrinho dele na varanda e colocou algumas coisas nele. Acho que ela voltou para pegar mais alguma coisa, mas nunca mais saiu. Os bombeiros encontraram Lucas na varanda em seu carrinho. E Anita foi encontrada na porta de seu apartamento. Ela já estava morta. Encontrei sua foto entre as coisas que estavam no carrinho. Anita tentou salvar a foto como uma de suas posses mais preciosas. Temporariamente, mudei-me para outro apartamento e uma ambulância levou Lucas ao hospital para exames. Os responsáveis pela tutela recusaram-se a entregá-lo a mim. Eu não tinha marido, apartamento nem emprego. Tentei encontrar seu endereço, mas não foi fácil. Lucas não estava bem no orfanato. Ele emagreceu, recusou-se a comer e chorava o tempo todo. Um dia, levei-o para passear, abracei-o e, de repente, ele começou a chorar alto. Levantei suas mangas e vi algo que me deixou em choque. Aparentemente, ele incomodou alguém com seu choro. Percebi que estavam fazendo mal para ele lá e que ele tinha medo de voltar. Fiquei furiosa e perdi o controle. Não percebi que estava quebrando a lei ou que não tinha dinheiro. Apenas corri pela rodovia. Parei um caminhão e o motorista me levou para a sua cidade. Eu só não sabia como encontrá-lo. O orfanato deve ter me denunciado à polícia, então não pude nem ir à polícia ou usar as redes sociais para encontrá-lo. Minha raiva esfriou. Minha fé em minha própria força se desfez. E eu vagava pelas ruas, faminto e impotente, sem saber o que fazer. Meu apartamento tinha sido incendiado,
Eu estava com um bebê que não era meu e não tinha dinheiro nem para comprar comida. Naquele dia na ponte, onde Raquel me encontrou, eu estava em total desespero. Mas o Senhor me salvou do pecado. Foi assim que acabei na casa de Raquel, com medo até de contar a verdade sobre mim. E você já sabe o resto. Houve um silêncio pesado e profundo. Mariana estava sentado na cadeira com as mãos na cabeça, balançando de um lado para o outro. Teria sido melhor se ele estivesse gritando e soluçando. Raquel caiu. Tremendo de tensão nervosa, ela já tinha encharcado seu lenço com lágrimas e tentava não chacoalhar os dentes para não piorar ainda mais a situação. Marisa permanecia desesperadamente em silêncio. Era difícil dizer por quanto tempo mais ficariam assim. Mas a longa pausa foi interrompida por Lucas, faminto, que anunciou sua presença chorando alto. Marisa virou-se para o bebê e Mariano finalmente se recompôs. Raquel estava chocada. Parecia-lhe que, naqueles poucos minutos, ele envelheceu 10 anos. Profundas rugas de tristeza apareceram em seu rosto, escondendo rios de lágrimas de todos ao redor. Mas ainda assim, ele era um homem muito forte. Esperando até que Lucas se acalmasse, recolocou a cadeira no lugar e disse: Marisa, não tenha medo de nada. Você me devolveu meu neto, e agora minha casa é sua casa. Você pode morar lá o tempo que quiser. Eu cuidarei de qualquer problema legal. Meus contatos são bons o suficiente. Você pode vir direto para minha casa do hospital. Eu mesmo pegarei suas coisas com Raquel. Marisa nem teve tempo de dizer nada. Temendo perder o controle de suas emoções, Mariano disse a Raquel com voz rouca: Vou esperar no carro, e rapidamente saiu do quarto. Raquel se despediu de Marisa com um aceno e o seguiu. Algum tempo depois, 4 pessoas estavam junto ao túmulo: um homem de cabelos grisalhos e curtos, uma garota e uma jovem mulher com um bebê nos braços. Uma garota de olhos escuros e sorriso no rosto, com cachos rebeldes acima de sua alta testa, olhava para eles da superfície brilhante negra do monumento. Bem, pelo menos finalmente nos encontramos, querida, disse Mariano, colocando um buquê de rosas no túmulo. Perdoe seu pai tolo e arrogante. Você pode me ouvir. Sei que pode. Ela já te perdoou faz tempo, Mariano. Marisa tocou no cotovelo do homem. Anita nunca disse nada de ruim sobre você. Só coisas boas. Obrigado. Isso é bom, ele disse. As pessoas precisam ser perdoadas, quanto antes, melhor. Infelizmente, demorei demais para perceber essa coisa simples. Raquel, Mariano virou-se para a garota. Marisa e eu vamos ficar aqui por mais alguns dias. Por favor, volte para casa. O restaurante não pode ficar sem supervisão. Sem você? Perguntou Raquel, temerosa. Do que você tem medo? Você é administrador agora? Precisa se acostumar com isso. Preciso passar um tempo com meu neto. Então, não poderei estar no restaurante tão frequentemente quanto antes. Com essas palavras, Mariano pegou Lucas nos braços, que se aninhou imediatamente, e eles caminharam lentamente em direção à saída do cemitério, entrando em uma nova fase de uma vida tão feliz, às vezes completamente imprevisível. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.